Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. A minha oração é que Deus continue abençoando a tua vida e a cada integrante de tua família, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus nos diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Tudo que nos cerca é marcado pela transitoriedade. Passam-se impérios, civilizações, o mundo passa, mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Por isso, Jesus afirma: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Estamos vivendo dias difíceis em que muitos, a seu bel prazer, querem modificar, atualizar a palavra de Deus. O finito querendo modificar o que é eterno. Não é de admirar, pois a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não é a palavra de Deus que precisa ser modificada, pois é eterna. O que precisa ser modificado, transformado, é o ser humano. Segundo a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado, mas o pecado o separou de Deus. Portanto, ele precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Sabe por que muitos querem modificar a palavra de Deus, inclusive alguns líderes religiosos, para adequar aos seus desejos pervertidos, pecaminosos, e assim conformando-se com este mundo? Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. E lá em 2 Timóteo 3,16, logo no comecinho, Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, a Bíblia é a palavra eterna de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8, nos diz: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Escritura tem muitas formas de falar ao homem, mas tem uma advertência para aqueles que querem mudar e modificar a palavra de Deus. Sabe qual é? Apocalipse capítulo 22, versículo 18, que diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Não só o versículo 18, mas o versículo 19 desse texto fala de também tirar. Interessante que quando observamos João ali na ilha de Patmos, recebendo aquelas revelações da parte de Deus, no capítulo 1, versículo 19, a palavra diz assim: escreve as coisas que vistes, as que são e as que depois destas irão
acontecer. Passado, presente e futuro estão na palavra eterna do nosso Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Deus te abençoe. Reflita sobre isso. Amém.